Miguel, Uriel e o mistério do Calvário. O silêncio entre os céus e a terra. Você já imaginou o que aconteceu no céu, naquele exato instante em que Jesus foi erguido sobre a cruz? Não estou falando da reação dos homens, mas do que os anjos viram, do que sentiram, do que fizeram, diante do impensável. Enquanto multidões zombavam e soldados riam, o universo segurava o fôlego. E os céus, pela primeira vez, se viram diante de um abismo que nem a eternidade soube explicar. Neste momento sagrado, dois arcanjos, Miguel, o comandante das legiões celestiais, e Uriel, o portador da chama da verdade, foram convocados não para lutar, mas para testemunhar o maior ato de amor que já existiu. Este não é apenas um conto bíblico, é o eco silencioso de uma guerra invisível, uma batalha que foi vencida de joelhos. O céu em silêncio, a terra em treva. Gólgota, um monte de pedras secas, poeira e dor. A cruz foi levantada, o Filho de Deus pregado, e enquanto o sangue escorria, algo se partia, não em madeira, mas no coração da criação. O céu estava suspenso. Os anjos não cantavam. O som da eternidade havia desaparecido, como se a harmonia celestial tivesse sido sufocada. Miguel, o mais forte entre os seres de luz, aquele que expulsou Lúcifer dos céus, estava imóvel. A armadura que outrora brilhou em guerras agora parecia sem propósito. Seus olhos fitavam o madeiro, mas o que ele via não era apenas o sofrimento físico. Ele via a glória se despir da majestade. Via o Rei dos Reis sangrar. Por amor. Uriel, cujo nome significa fogo de Deus, sempre irradiou sabedoria, julgamento e verdade. Mas ali, diante do Filho crucificado, sua chama tremia. Era como se até a verdade se curvasse em reverência ao mistério que transcende toda a explicação. O joelho que venceu milhares de guerras. E então aconteceu. Miguel, aquele que nunca foi vencido, se ajoelhou. Não por derrota, mas por algo que nem a eternidade conhecia. Rendição ao amor. O chão espiritual se curvou com ele. A terra pode não ter sentido, mas os céus estremeceram. Uriel ao seu lado chorou, e sua lágrima não era feita de água, era fogo. Uma gota viva da dor dos céus, ardendo como testemunha da injustiça contra o inocente. Esse fogo não destruiu, ele purificou. Porque naquele momento, até os anjos entenderam que estavam diante de algo que só o amor perfeito poderia suportar. As espadas foram abaixadas. As hostes celestiais, acostumadas ao som de trombetas e guerra, permaneceram em absoluto silêncio. Não por fraqueza, mas por respeito, porque Deus estava morrendo. O comando do alto trono. Das alturas, um comando jamais antes ouvido atravessou dimensões. Registrem tudo. Não era uma voz comum. Era a própria autoridade do trono eterno, ordenando que cada gota de sangue, cada palavra dita pelo Cristo, fosse gravada não apenas na história, mas na eternidade. Uriel recebeu uma espécie de rolo feito de pura luz, um livro eterno, e começou a escrever, não com tinta, mas com a essência da cruz, o sangue do Cordeiro. Cada sílaba pronunciada por Jesus era anotada com reverência, e esse registro seria preservado para sempre no altar do céu, não como uma lembrança triste, mas como o selo da maior vitória já conquistada. O manto invisível sobre os que choravam. Na terra, ao pé da cruz, estavam poucos, muito poucos. Maria, a mãe, João, o discípulo amado. Algumas mulheres, corajosas o suficiente para permanecer. Eles não viam Miguel, mas Miguel estava ali. E suas asas, agora estendidas, tornaram-se como um manto invisível de consolo. Sobre cada coração partido, ele derramava paz, não com palavras, mas com a presença de quem entende que há guerras que se vencem com silêncio e batalhas que só o amor pode ganhar. E então Miguel falou,
mas não para os homens. Sua voz ecoou no invisível. Cada lágrima será lembrada, cada gota de sangue será defesa, e todo aquele que crer terá seu nome selado. A santidade em códigos de luz. Enquanto a escuridão cobria o mundo, o sol se escondia. Não era um eclipse, era vergonha. A criação parecia querer proteger o Criador, como se a natureza tentasse esconder o que os homens estavam fazendo. Mas no invisível, Uriel realizou algo profundo. Ele estendeu sua mão flamejante e tocou uma gota do sangue de Cristo. Essa gota não queimou. Ela acendeu. Tornou-se uma chama viva que arderia para sempre como testemunha do amor mais puro. Uriel levou essa chama aos céus, e naquele instante o véu do templo, símbolo da separação entre Deus e os homens, se rasgou. De cima a baixo, não por mãos humanas, mas por uma ordem divina, o caminho está aberto. A declaração que partiu o inferno ao meio. Jesus, em seus últimos suspiros, sussurrou: "Está consumado." E o que parecia ser o fim foi o começo. O céu se abriu, a terra tremeu, o inferno tremeu mais ainda. Miguel, com lágrimas nos olhos celestiais, ergueu sua espada, mas não para atacar. Ele a ergueu em honra, um gesto de soldado para seu rei. E naquele gesto, tudo mudou. A intercessão que moveu o Pai. Miguel subiu, impulsionado por algo que ia além de ordens. Chegou até o trono do Pai e com voz firme pediu que o sangue derramado não seja ignorado, que cada alma, cada filho perdido seja alcançado. E o Pai ouviu. Uriel, com a chama ainda ardendo dentro de si, começou a visitar cada coração marcado para a redenção. Ele não os tocava fisicamente, mas deixava uma impressão invisível. Você é amado, você será alcançado. A glória da ressurreição e o cortejo celestial. 3 dias depois, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio, Miguel vigiava, Uriel acompanhava, e quando Jesus apareceu a Maria Madalena, algo se abriu na terra. Ela foi a primeira a testemunhar a vitória. Mas os céus já sabiam. O rei havia vencido a morte. Quando ele subiu ao céu, os anjos formaram fileiras. Miguel à frente, Uriel ao lado, e os portais eternos se abriram. Levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. O dia que virá. Miguel e Uriel ainda estão em missão. Miguel protege a igreja. Uriel inflama corações com revelações. Mas ambos sabem, o rei voltará. E naquele dia, Miguel marchará à frente do exército do céu. Uriel acenderá a tocha da verdade. E Cristo voltará não como servo, mas como rei. Não com coroa de espinhos, mas com coroa de glória. E todo joelho se dobrará. E quem chorou diante da cruz vai sorrir diante do trono. Essa história não é só do passado, ela é sua também. O céu não ficou indiferente e jamais ficará. Se essa mensagem tocou você, compartilhe, espalhe, porque há um mundo sedento pela verdade e a cruz ainda fala.